Vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos agora na Tua presença, pedindo que nos fales através da Tua santa e bendita palavra e inclines os nossos corações a entendê-la, a praticá-la e viver para a Tua glória, Senhor. Unja-nos com Teu Santo Espírito para que não seja dito nada, nem feito absolutamente nada neste lugar que não seja para honrar e glorificar o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Leremos os versículos do 14 ao 17. Hebreus, capítulo 10, do 14 ao 17. O tema da nossa mensagem é Perfeitos para Sempre. Tem uma canção com esse nome, não tem? Agora que me veio assim, não. Hebreus 10, do 14 ao 17, diz assim: Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Os irmãos podem sentar. Leitura meio difícil, né? A Epístola aos Hebreus foi escrita por algum pastor hebreu, dirigindo-se aos crentes hebreus, porque em razão da fé deles, eles estavam sendo muito perseguidos pelos seus concidadãos judeus não cristãos. E aqueles crentes daquela época, do primeiro século, estavam querendo retroceder da fé cristã ao judaísmo. Então, esse escritor, que deve ser um daqueles pastores antigos, possivelmente levado a Cristo por um dos apóstolos, ele escreve essa epístola muito interessante. Era um homem extremamente versado no Antigo Testamento. Ele conhecia perfeitamente a lei de Deus. Alguns teólogos atribuem a autoria desse livro a Barnabé, que era um levita, possivelmente conhecido do Pentateuco principalmente, e o culto sacerdotal, e outros o atribuem a Apolo. Eu estou com esses que atribuem a Apolo, que eu acho Apolo mais parecido com o escritor dessa epístola, pela descrição que o livro de Atos dá de Apolo. Bom, escreveram essa epístola aos Hebreus, e o objetivo desse escritor é encorajar aqueles cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo em razão das perseguições. E o objetivo dele também é mostrar que Cristo é em tudo superior a tudo que estava escrito dele no Antigo Testamento. E ele mostra que Jesus Cristo é o antítipo daqueles tipos, daquelas figuras que o Antigo Testamento fala, especialmente no Pentateuco. Mas ele também consta citações dos Salmos e dos Profetas. Então, todo o Antigo Testamento, segundo esse escritor, apontam para Jesus Cristo. E ele mostra que Jesus é tão superior àquelas práticas da lei judaica, como a roupa, como o indivíduo é superior ao seu retrato. Ele quer dizer que havia retratos de Cristo em toda a antiga aliança e que em Cristo tudo isso se realiza. Então ele diz para que aqueles crentes, em vez de olharem para as perseguições para as quais eles estavam passando, olhassem para Jesus e centrassem sua fé nele como âncora de suas almas, segura e firme. Capítulo 6, 19 dessa epístola. Então eu quero convidar você a me acompanhar nesse texto e tentarmos interpretar e traduzir as palavras que tem aqui, que são bem complicadas, não é? Oblação. Né? Quem sabe o que é oblação? São palavras que não se usam mais. Se você pega uma versão mais moderna, a palavra será outra, que eu vou falar depois. E remissão. Remissão é uma palavra legal, é uma palavra que se encontra muito no direito civil, certo? E afins. Oi? Com dois S e com C cedilha. Ambas. Bem lembrado. A palavra remissão, só já que ele tocou no assunto, a palavra remissão ela pode ser escrita corretamente, com cedilha ou com dois S. Só que com cedilha, ela tem uma definição. Com dois S, ela tem outra definição. Com cedilha, significa uma remissão, né? Um pagamento para exemplificar.
você deve a alguém. Alguém tem uma nota promissória contra você, por exemplo. Dando um exemplo, lá o Marco é credor do outro Marcos. Aqui tem 2 Marcos em cada ponta. O Marcos Garcia é Marco Garcia. É credor do Marcos Aurélio. 100 mil, Marcos, tá bom? Você tinha que ter pago esse dinheiro ontem. Então você chegou para o Marco Garcia e falou: Marco, eu não tenho com que pagar. Devo, não nego. Pago quando puder. Mas o Marco precisava do dinheiro. Estou falando da remissão concedida. Daí então chega o Carlos. Para ficar tudo parecido, Marco, Carlos, né? Como é muito amigo do Marco Aurélio, ele fala o seguinte: fala, Marco, eu pago a dívida do Marcos, e você me passa essa promissória, eu passo uma nova data para ele me pagar. Marco, quando você pode me pagar? Aí o Marco marca uma outra data. O Marco marca uma outra data. Está ficando bonito, né? Está ficando poético, né? Aí então o Carlos passa o 100 mil para o Marco Garcia, você fica livre da dívida com o Marco Garcia, mas aí o Carlos que marca uma nova data para você pagar. Quer dizer, você deixou de ser devedor do Marco, mas continua devedor do Carlos. Aí num determinado dia que vocês combinaram, você vai e paga aquela dívida. Isso é remissão concedida. Remissão com 2 S é diferente. O mesmo exemplo. O Marco é credor do Marcos. 100 mil reais para pagar ontem. Ontem o Marco chega para ele e fala assim: Marcão, vou te falar, velho. Não tem muito estômago no bolso, estou apertado, não tem como pagar 100 mil, não tem nem 1.000, quanto mais 100 mil. Aí o cara vê a mesma cena. E o cara chega para ele, que é muito amigo do Marco, e fala assim: Marco, eu vou pagar a tua dívida. Marcos, eu vou pagar a tua dívida. Marco, dá essa promissória. Ó, o Marco dá a promissória para o cara rasga a promissória. Ninguém deve mais nada. Isso é remissão com 2 S. É dessa remissão que a Bíblia trata. Amém? Bonito, né? Glória a Deus, né? Jesus Cristo pagou o nosso pecado e não nos cobra mais nada. Por isso que escrevi ali: perfeitos para sempre. E o escritor aos Hebreus, ele quer mostrar isso exatamente. E o primeiro item da nossa mensagem é exatamente uma obra completa. Por que uma obra completa? Se você ler, e eu vou reler esses versículos aqui, que são um texto bem pequeno, porque com uma só oblação, eu disse que seria oblação. Oblação é oferta. Com uma só oferta, a oferta de si mesmo, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que, em vez de oferecer sacrifícios de animais, ele oferece a si mesmo. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam animais que as pessoas traziam. A pessoa cometia um pecado, trazia o animal, o sacerdote então oferecia no altar dos sacrifícios aquele animal. Jesus Cristo é um sumo sacerdote diferente. Ele é um sacerdote que ele não tem animal para oferecer. Ele é um sacerdote que oferece a si mesmo. Então, por isso, com uma só oblação, com uma só oferta, a oferta de si mesmo, a oferta do seu corpo, a oferta da sua vida, diz aqui que ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E no versículo 15 diz: e também o Espírito nulo testifica. Porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. O que eu quero chamar a sua atenção para esse texto é o seguinte: que nesse pequeno texto tem a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a obra que ele realiza é perfeita. Salvação não é coisa que nós adquirimos, é uma obra que Deus realizou no seu Filho. Eu não tenho que fazer para me salvar. Eu não tenho assim alguma obra que eu faça que me torne justo diante de Deus. E se eu ficar a vida inteira fazendo obras, isso também não me torna justo diante de Deus. E se eu praticar todos os pecados, terei perdão? Terei perdão sim, se eu for a Jesus Cristo. E se eu continuar praticando minhas boas obras para ser salvo, terei salvação? Não terei salvação, porque a Bíblia diz que esse não é o caminho. Deus realizou de uma forma completa e perfeita a salvação que nos é dada gratuitamente no seu Filho. Não existe absolutamente nada a acrescentar ao que Deus já realizou. Certa vez alguém chegou para Jesus, no capítulo 6 de João, se não me engano, e disse: Senhor, o que é necessário para nós realizarmos as obras de Deus? E o próprio Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quer dizer, não tem obra a fazer. E o que eu acho interessante na Bíblia também é que a Bíblia nos manda crer em Jesus Cristo, mas a Bíblia também nos diz que quem nos dá a fé para crer é Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então,
tudo que Deus faz é perfeito, não tem nada que se retocar. A salvação é coisa que Deus idealizou, Jesus, Deus o Filho, realizou, e o Espírito Santo nos torna patente. Aqui nesse texto fala da obra da Trindade por nós. A única oferta do Filho aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Essa expressão, santificados, significa duas coisas. Significa aqueles que são chamados por Deus para uso exclusivo de Deus. Então, todos aqueles que Deus chamou à salvação através de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, são santificados por Deus, ou seja, tornaram-se possessão exclusiva de Deus, como diz Pedro, o apóstolo, escrevendo na sua epístola. Nós somos possessão absoluta e exclusiva de Deus, de maneira que tudo que nós temos vem de Deus. Eu não fiz nada, você não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Se pudéssemos fazer alguma coisa, Deus não teria enviado o seu Filho. Você sabe que quando nós queremos nos salvar pelos nossos méritos, é a mesma coisa de dizer para Deus: o Senhor não sabe o que faz. E outra, se uma pessoa no mundo, no universo, pudesse ser salva pelas suas próprias obras, a morte de Cristo teria sido completamente inútil ou em vão. E o Pai, Deus, não teria mandado o seu Filho morrer por nós. Na verdade, teria assassinado o seu Filho, porque foi inútil. Se um ser humano pode se salvar por suas obras, qualquer um pode. O que um ser humano faz, outro faz. O que um ser humano é, o outro é. Então, se um ser humano, qualquer que seja ele, pudesse se salvar pelas suas obras, o sacrifício de Cristo foi completamente em vão, a palavra da cruz está completamente anulada. Jesus Cristo, diz aqui o texto, aperfeiçoou para sempre os que são chamados, os que são santificados. E isso com um único sacrifício. Lembrem-se, irmãos, o escritor aos Hebreus está chamando a atenção de crentes hebreus, porque eles conheciam perfeitamente os rituais do Antigo Testamento. Você sabe que quando um judeu pecava, ele tinha que trazer um animal para sacrificar por ele, pelo seu pecado. Só que tinha um problema. A gente fala isso, parece uma coisa de só menos importância. Mas olha só, Israel tem 12 tribos. Vocês conhecem, né? Vocês ouvem Israel todo dia pela TV, não é? Sempre tem algum atentado lá, tem uma guerra deles lá, tem alguma coisa com referência aos judeus. E sempre as televisões hoje mostram mapas, né, para ver onde está a região. Israel é um país pequeno, mas é um país. Quer dizer, não dá para você andar facilmente a pé de um lugar para outro lá. Principalmente se você mora no norte de Israel, para se deslocar. Onde era o templo, por exemplo, em Jerusalém do Sul, era longe. Alguém que morasse na Galileia, na Pérea, do outro lado do Jordão, era muito longe. E o problema é o seguinte: quando o judeu pecava, ele teria que levar o seu animal ao local onde estava o tabernáculo. Não poderia sacrificar em qualquer lugar. Antes de construírem o templo de Jerusalém, antes de Salomão construir o templo, o tabernáculo ficava em Siló, que era uma das cidades de Israel. Então, os judeus, eles tinham que trazer aquele animal em Siló, não importa onde eles morassem. E depois, quando o templo foi construído em Jerusalém, eles tinham que trazer ao templo. Então vejam que dispêndio que não era. E isso começou a acontecer uma coisa muito errada, inclusive na época de Jesus, ele se debateu muito com isso, porque as pessoas que moravam longe não tinham como trazer esses animais. Então o que fazia? Os sacerdotes botaram agiotas, sempre tem os mercadores da fé, botaram agiotas para vender animais. Só que um cordeirinho que custava, por exemplo, na Galileia 10 denários, em Jerusalém passava para 100 ou 200 denários. E se ele vinha trazer oferta ao templo, tinha que ser dado a oferta na moeda do templo. E eles usavam dracma na época. Então eles tinham que trocar a dracma pela moeda do templo. E a moeda do templo ficou muito cara. Então era necessário muitas dracmas para se trocar pela moeda do templo para se dar uma oferta. Então havia um dispêndio muito grande para o judeu que vinha sacrificar pelo seu pecado. Sim, cometeu um pecado. Agora tem que arrumar um cordeiro sem mancha, sem mácula. Eu tenho que levar ao local para sacrificar. E o outro, eu tenho que me expor. Porque se ele está oferecendo um sacrifício, coisa boa ele não fez. Certo? Veja
como o cristianismo aperfeiçoa todas as coisas. Jesus Cristo, diz aqui o texto, que ele com uma só oferta, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre aqueles que se chegam por ele pela fé. Então nós não precisamos ir a lugar nenhum, nós não precisamos fazer penitência nenhuma, nós não precisamos de animais nenhum, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, disse João, o Batista, que tira o pecado do mundo. É só depositar sua fé em Jesus Cristo, e você estará perdoado de todos os seus pecados. De todos, pastor, de todos, sem exceção. Jesus Cristo é a nossa perfeição. É isso que o livro de Hebreus vai nos mostrar do primeiro ao último capítulo. É isso que o Novo Testamento nos mostra. É isso que as profecias do Antigo Testamento nos mostram. Isaías, por exemplo, no capítulo 53, que foi versículo que nós usamos como divisa da escola, diz que Jesus levou sobre si, Isaías no Antigo Testamento, 53, Jesus levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele por Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, o sacrifício que Jesus fez, ele é perfeito, completo e acabado, e não existe absolutamente nada a se acrescentar ou a se fazer em adendo ao que Jesus já fez. A única oferta do Filho aperfeiçoou para sempre aqueles que são chamados. Amém? E é interessante, eu falei que a Trindade é mostrada aqui nesse texto, diz que o Espírito Santo testifica. Isso é uma coisa muito importante. A religião cristã, ela pode ser vista sob alguns ângulos, mas uma coisa muito interessante sobre o cristianismo é que quando você é chamado à graça de Deus, quando você é chamado à conversão, à fé em Jesus Cristo, existe uma operação que o Senhor Jesus chamou de novo nascimento. Isso é uma coisa que a gente sabe que aconteceu. Todas as pessoas que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, elas têm perfeita identidade com Jesus Cristo e têm perfeito entendimento de que aconteceu alguma coisa nova na vida delas. Tem pessoas que sabiam que estavam completamente perdidas e um dia ouviram a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e o Espírito Santo convenceu aquela pessoa. E o Espírito Santo não só convenceu aquela pessoa, ele passou a habitar nela e selou aquela pessoa. A obra do Espírito Santo na Bíblia é bem interessante, porque ele é o agente de Deus em todas as coisas. É agente de Deus para o convencimento do pecador. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16. Mas também ele habita nos crentes. Jesus disse que o mundo não pode ver nem receber o Espírito, mas ele habitará em vós e estará convosco. Então o Espírito Santo tem essa função interessante. E o outro, o Espírito Santo nos torna convictos de que somos pecadores. Outro dia eu preguei aqui sobre isso, que a Bíblia nos chama também ao arrependimento. Quando você vai a Jesus Cristo, a Bíblia diz para você se arrepender. E eu perguntei o que seria se arrepender, e se arrepender do quê? É claro que a gente já vai falar de pronto, dos pecados. E eu perguntei de quais pecados? E alguém respondeu, de todos. De todos, claro. Mas o que a Bíblia nos mostra, quando fala de arrependimento, é que o Espírito Santo nos leva a entender que nós somos pecadores. E por isso nós vamos nos arrepender diante de Deus. Ou seja, todos os nossos atos, até quando nós fazemos coisa boa, nós chegamos a desagradar a Deus. Então, eu me arrependo, quando sou levado à graça de Cristo pelo Espírito Santo, não só das minhas atitudes que eu julgava erradas, mas aquelas que eu também julgava certo. Ou seja, o Espírito Santo vai nos mostrar que nós somos pecadores e pecadores por natureza. Como já disse alguém, por que o homem peca? Ou quando que o homem começa a pecar? A partir de certa idade? Por que o homem vai pecar? Ele se torna pecador quando começa a pecar? Ou ele vai pecar porque ele nasceu pecador? A resposta bíblica é que o homem vai pecar porque ele nasceu pecador. A Bíblia diz no Salmo 51:5 que nós somos pecadores por natureza. A Bíblia diz, eu nasci em pecado e em pecado fui concebido. Então a nossa natureza, que é decorrente da natureza de Adão, é decaída e portanto desagrada a Deus em todas as coisas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas todos podem ser salvos pela graça de Deus também. Através da obra de Deus em Jesus Cristo e pela convicção do Espírito Santo. Eu acho interessante que quando o Senhor chamou o povo de Israel, fez aliança com Israel. Era uma aliança
em que Deus deu regras, Deus deu lei para eles cumprirem, e a Bíblia mostra que eles descumpriram todas as alianças. Eles quebraram todas as alianças. E o que é que Deus fez com eles? Condenou-os? Não. Deus fez, sabe o quê? Uma nova aliança. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Deus é muito bom. Deus não é aquele ser que você imagina que Ele está lá no céu, nervoso com você, com um cajado na mão, esperando você errar para te bater na cabeça. Não. Deus é bondoso, é misericordioso, e apesar de nós, Ele nos ama. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus é misericordioso. Ou seja, Ele é aquele que toma providências para que a ira dele não caia sobre nós. E o que é que Ele fez para a ira dele não cair sobre nós? Ele fez com que a ira dele caísse no Filho dele. Lá em 2 Coríntios capítulo 5 diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quer dizer, em Jesus Cristo, nós morremos. Ele morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou para a nossa justificação. Então, nós não só morremos em Jesus, como fomos ressuscitados com Ele também. E o que nos aguarda? Nos aguarda a glorificação. Nesse texto aqui nos diz que Deus então faz uma nova aliança com o seu povo. E essa nova aliança, no capítulo 7, versículo 22 de Hebreus, diz que tem um fiador dessa aliança. Quer dizer, quando Ele fez a aliança com Israel, não havia um fiador. O povo fazia certas coisas para agradar a Deus, conforme Deus determinou. O povo descumpriu todas as coisas. Deus então fez uma nova aliança, e dessa nova aliança tem um fiador. O fiador é aquele que é responsável pela dívida. Você sabe disso, né? Quando você faz um contrato de locação, por exemplo, aí a imobiliária fala: você tem fiador? Tenho. Aí você leva os documentos do seu fiador, eles vão fazer um levantamento para ver se o seu fiador tem de fato condições de pagar os aluguéis, caso você não pague. Então o fiador é aquele que se responsabiliza pelo contrato seu. A Bíblia diz em 7,22 de Hebreus que o fiador dessa nova aliança, nossa, de Deus conosco, é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, Ele tem condições de pagar todos os nossos pecados. Não é beleza isso? Aí eu quero só fazer uma pergunta para você. Quando você olha para esse sacrifício de Jesus Cristo e olha para você mesmo, você se julga digno disso? Você acha que você tem algum mérito em tudo isso? Dá para se orgulhar em você mesmo? Nossa, eu sou muito bom, a ponto de Deus mandar seu filho morrer por mim? Não. Não há nenhuma jactância, não há nada a se reclamar, não há nada a se dizer. Jesus fez isso por mim, por você, por nos amar. E essa nova aliança de Deus, eu disse inicialmente que Ele fez uma aliança com Israel e deu suas leis. Conosco Ele fez uma coisa bem interessante. Primeiro, Ele estabeleceu um fiador, que é o seu próprio Filho. E depois aqui no texto que nós vemos, diz que Ele: porei as minhas leis no seu coração. Você sabe o que significa isso? Normalmente a lei é um negócio que a gente não gosta, porque traz obrigações. E ninguém gosta de ter obrigações. Cada um de nós gostaria de ser completamente livre e fazer o que bem entendesse, não é verdade? Sim, por que eu tenho que dar satisfação aos outros? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Por que eu não posso fazer o que eu gosto? Tem uma música do Roberto Carlos. O nome da música é Legal, Imoral ou Engorda. Você já viu essa música? Quem já viu? Ele fala: vivo condenado a fazer o que não quero. Mesmo comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer: isso ou aquilo não se deve fazer. Ele diz: cá com meus botões. Bolas, eu não sou de fé. Se paro para pensar, eu não posso mudar. Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu. Será que tudo que eu faço é ilegal, imoral ou engorda? Não é verdade? Estou vendo, né? Depois eu fico perguntando para os outros: você vê novela? Jesus Cristo, o Senhor Deus pôs as suas leis no nosso coração. Isso significa o seguinte: que quando nós somos salvos em Jesus Cristo, nesse novo conceito, nessa nova aliança, Ele faz com que nós tenhamos prazer na sua lei. A lei deixa de ser uma obrigação para ser um prazer cumprido. No Salmo 119, versículo 97, o salmista exclama: ó, quanto amo a tua lei!
ela é minha meditação todo dia. Depois ele fala: tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus mestres. Tenho mais entendimento do que os idosos, porque guardo a tua lei. Então, quando Deus faz esse novo concerto conosco, Ele põe a lei dele no nosso coração e nos dá amor pela sua lei. Salmo 1, o que diz? Bendito o varão, anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, se a lei fosse algo que não nos trouxesse prazer, como é que nós íamos meditar nela? Mas quando Deus nos salva, Ele nos dá também a lei nos corações e nos faz ter um apreço por ela. E depois Ele fala Ele fala algo mais nesse texto. Além de Ele pôr as suas leis nos nossos corações, Ele diz que escreverá suas leis no nosso coração. Sim, dentro do coração do crente, o que está escrito? A lei de Deus. É como se o nosso coração fosse aquela arca no deserto onde estavam as 2 tábuas da lei. Vocês sabem os mandamentos de Deus, né? Os 10? Os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem ela servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, e faço beneficência até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou, portanto o santificou. Certo? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem. Deus põe as suas leis no nosso coração, de maneira que fica muito fácil cumpri-la, porque primeiro Ele nos dá um apreço, um amor muito grande por ela, depois Ele escreve aqui nos nossos corações, então nos dá essas condições de cumpri-la. E uma coisa bem interessante sobre lei, diz aqui no texto que apesar de Deus pôr as suas leis no nosso coração, escrevê-las de fato no nosso coração, diz que jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Isso é muito grave, pelo seguinte, porque a Bíblia diz, abra sua Bíblia por favor em Romanos capítulo 3, versículo 20. Deus disse que poria a sua lei no nosso coração, escrevê-la-ia, e diz: não me lembrarei dos seus pecados. Agora veja só uma coisa, você está com a lei no coração, você foi salvo em Jesus Cristo, e Ele escreveu a lei dele no seu coração. 3,20 de Romanos diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Antes, essa lei estava fora, estava em 2 tábuas de pedra guardadas no tabernáculo, depois escritas na Bíblia, sempre fora. Agora essa lei, que diz que você é pecador, está dentro do seu coração. Da mesma forma que Deus põe um amor muito grande em você pela lei dele, Ele escreve essa lei no seu coração, e diz que a lei, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então ninguém pode dizer: eu pequei sem saber. Porque a lei dele, que é o pecado, na verdade, é transgressão da lei de Deus. Quando você transgride a lei de Deus, ela não está mais só no livro, ela não está mais fora de você, ela está dentro de você. 4,15 de Romanos, veja o que diz: porque a lei opera, e a lei está dentro do seu coração, cara. E agora? Como é que você fica diante de Deus com a lei dele dentro do seu coração, não mais fora de você? Se a lei opera aí, ou seja, a lei é o objeto pelo qual Deus nos julga. Diz também que onde não há lei não há transgressão, mas Ele pôs a lei no seu coração. Então quando você tropeça na lei, você transgride a lei, e ela está agora no seu coração. Que nova aliança mais difícil de ser cumprida é essa? Sabe o que acontece?
Deus pôs a lei dele nos nossos corações, mas ele diz em seguida: e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Quer dizer, o que Deus fez? Ele quer mostrar para cada um de nós que nós somos pecadores mesmo, mas apesar de nós, Ele nos ama e nos aperfeiçoou em Jesus Cristo. Essa lei que nós sabemos que quebramos, e Ele quer que a gente cumpra para a nossa própria felicidade e para a glória dEle, essa lei que nós quebramos, Jesus Cristo pagou tudo por ela. Jesus sofreu as penas da lei no nosso lugar, dessa lei que está dentro do seu coração. Então o que é que Deus quer que você faça? Que nós façamos, né? Deus quer que nós façamos o seguinte: olhemos para dentro de nós, vejamos a sua lei escrita nos nossos corações, vejamos também as nossas atitudes diante da lei de Deus, que são más, que são erradas, mas também que levantemos os nossos olhos aos céus e vejamos a graça de Deus derramada no seu Filho Jesus Cristo. Você sabe que é um transgressor da lei, mas você sabe também pelo ensino da palavra de Deus que Jesus Cristo cumpriu a sua pena, que Jesus Cristo sofreu no seu lugar, que não resta mais nenhuma condenação para você. Apesar da lei ser transgredida, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, morreu por nós, ressuscitou por nós e nos torna perfeitos diante de Deus, de maneira que no seu coração não só está a lei, mas está o próprio Jesus Cristo lá dentro. Então quando Deus olha para nós, Ele olha para nós através de Jesus e nos vê tão santos e puros quanto seu próprio Filho. Porque no momento em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, acontece aquela troca sobre a qual nós já falamos aqui. Deus imputa a Jesus Cristo os seus pecados e imputa a você a justiça de Jesus Cristo. A lei foi quebrada, a lei foi transgredida, mas Jesus Cristo cumpriu a justiça de Deus. E Deus se tornou satisfeito com o cumprimento da pena no seu próprio Filho por todos nós. Diz o profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não tem prazer na iniquidade, tornará a piedade de nós, subjugará todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus, em Jesus, esqueceu dos nossos pecados. Esqueceu? Não. Foi pago. Jesus pagou. Amém? E o texto aqui nos fala também de uma remissão completa, né? Nós já falamos da remissão. Todo o pecado cometido sobre a antiga aliança requeria aquele sacrifício sobre o qual nós já falamos. Mas havia pecados que não tinham sacrifício por eles. Sabiam disso? Não eram todos os pecados que eram perdoados ou cobertos através de sacrifícios. Tinham pecados que não tinham perdão. Não tinha sacrifício para eles. Por exemplo, quando você lê Êxodo 21, 17, diz: aquele que amaldiçoar pai e mãe será morto. Ou seja, não havia sacrifício. A lei do talião, no capítulo 17, do 23 ao 25 do Êxodo: mão por mão, pé por pé, olho por olho, ferida por ferida, vida por vida. Aquele que matasse morreria. Então havia muitos pecados que não tinham sacrifício para eles. Se o indivíduo matasse alguém dolosamente, morreria. Não havia nenhum sacrifício por ele. Haveria sacrifício se ele matasse culposamente. Se ele não quisesse matar uma pessoa, até a Bíblia fala traz um exemplo jurídico, né? Diz: se o indivíduo está no campo, cortando com o machado, e o machado se solta do cabo e pega no seu companheiro, e o companheiro morre, essa pessoa tem que correr e ficar numa cidade chamada de cidade de refúgio, até ele ser julgado. Se ele se fosse demonstrado que ele não tinha ira contra o seu irmão, que ele não matou porque quis, ele seria absolvido, ele seria perdoado. Agora, se o indivíduo está no campo com a outra pessoa, se levanta e mata o seu companheiro, esse crime não tinha sacrifício. Ele seria morto impreterivelmente. Então, haviam pecados no Antigo Testamento que não havia sacrifícios por ele. O Novo Testamento nos fala de um pecado também que não tem sacrifício por ele. Sabiam disso? Aqui na própria Epístola aos Hebreus, no próprio capítulo 10 que nós lemos, versículos 28 e 29, diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Ele está falando aqui desses pecados que não tinham sacrifício por eles, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja o versículo 29. E quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor,
Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se o indivíduo rejeita Jesus, não existe nenhum sacrifício por ele. Depois da morte, a Bíblia diz que virá o juízo. Não existe nada que se possa fazer por alguém que já morreu. A vida é o lapso de tempo que Deus nos concede de tomarmos conhecimento do seu plano de salvação e entregarmos sua vida a Ele ou não. Depois da morte não há mais sacrifícios pelo pecado. Nada mais. A Bíblia diz que nada mais se pode fazer. Ali está selado o destino da humanidade. Você morreu com Cristo, você está salvo. Você morreu com Cristo, você está sob a ira de Deus por toda a eternidade. Da mesma forma que no Antigo Testamento não havia sacrifícios por pecados, que a Bíblia diz, por exemplo, matar alguém, a Bíblia diz aqui no Novo Testamento que aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, não tem, e fizer agravo ao Espírito da graça, não tem perdão. O grande pecado da humanidade é rejeitar Jesus Cristo. Se você rejeita Jesus nessa vida, não existe mais perdão para você. Não existe perdão para o seu pecado. Porque o único que pode perdoar os teus pecados é Jesus, e você o rejeitou. E o Espírito da graça, aquele que testifica que nós somos pecadores, aquele que passa a habitar nos crentes, se você faz agravo a ele, também ele não vai mais habitar no teu coração. Não há como ele habitar no teu coração. Você rejeitou a graça de Deus em Jesus Cristo. Então, da mesma forma que não havia perdão para pecados, que o Antigo Testamento indica, também no Novo Testamento existe essa hipótese de que se você rejeitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não há mais remissão pelo seu pecado. Meu conselho nesta noite é este. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso agora. Não deixe passar uma oportunidade. Ela é a coisa mais certa que alguém pode fazer na vida. Todas as coisas que a gente perde, a gente pode readquirir. Mas, se você morrer sem Jesus Cristo, não há mais nada o que fazer. E outra, você não vai deixar de existir. Se você crer, você não deixa de existir. Se você não crer, você não deixa de existir do mesmo jeito. Outro dia, contaram uma história engraçada sobre o inferno. Tinha um ateu, não acreditava no céu nem no inferno, aí morreu. E foi para o inferno. Chegando na porta do inferno, quando ele bateu, aí o diabo abriu a porta do inferno, ele viu aquele miserê todo que tem lá, né? E falou para o diabo assim: não, mas eu não acredito no inferno. Ele falou: não, mas aqui é o seu lugar. Se você acreditasse, você estava lá. Porque quem acredita no inferno se livra dele, né? Se a pessoa não acredita nele, como vai se livrar dele? Queridos, esta mensagem de hoje, que fala sobre Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor de todos, é a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho. Era isso que os apóstolos pregavam, é isso que a igreja tem pregado durante esses 1000 anos de existência. Foi essa mensagem que os profetas do Antigo Testamento pregaram, apontando com todas aquelas figuras para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, é o único Salvador, é a única solução da humanidade. Se você entrega sua vida a Ele, você estará salvo por toda a eternidade. Se você o rejeita, diz esse texto aqui, que você será rejeitado. É duro, mas é verdade. Então, se você quiser ser uma pessoa que, desses que a Bíblia chama de perfeitos para sempre, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, não imagine ninguém que nós aqui somos perfeitos em nós mesmos. É Deus que nos vê assim por causa do sacrifício de Jesus em nós. Para Deus nós somos santos. Para Deus nós somos perfeitos porque fomos aperfeiçoados em Jesus Cristo. Para Deus nós estamos justificados de todos os nossos pecados porque o Senhor Jesus Cristo pagou a pena deles. E habita em nós. E a Bíblia diz que Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. Portanto, o meu conselho para você nesta noite, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso agora. O Espírito Santo está convencendo o teu coração, dizendo que você é um pecador, que você precisa de Jesus Cristo, que não existe nenhum outro meio de salvação senão o Senhor Jesus. Portanto, entregue sua vida a Ele para a sua felicidade. Diz o texto aqui que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E essa melhor esperança é o Senhor Jesus Cristo, que desceu dos céus, se fez homem, foi obediente até a morte de cruz, deu a sua vida por mim, deu a sua vida por você,
para que nenhum de nós pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos torne, sim, e já nos tornou, daqueles que têm fé em Jesus, perfeitos, para Deus o Pai, para a glória dele.